No ar, episódio 18 do Assombração. Eu quero começar abrindo esse episódio do nosso programa, agradecendo a você que me ouve agora nesse momento e a todos os nossos ouvintes nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Japão, França, Reino Unido, Alemanha, Austrália, enfim, vários ouvintes brasileiros em vários outros países ouvindo o nosso programa. Quero agradecer muito a todos vocês que nos ouvem e também dizer que agora em julho completamos um ano no ar com Assombração e atingimos a marca de 10 mil ouvintes que consomem e ouvem os conteúdos do nosso podcast. Deixo aqui então com muita alegria o meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa e como você já sabe, esse episódio é o episódio 18, é de número par, então temos entrevista nesse episódio. E a seguir você vai ouvir. Tomando banho e tipo as coisas caindo e eu invocado com aquilo. Eu era cético, não acreditava nada disso. É sério, cara, isso que eu vou te contar. É fato e real. E no Assombração Notícias, um espírito surge segurando uma garotinha por trás em uma foto. Espírito de aviador surge em foto de equipe. É daqui a pouco. Nossas redes sociais e e-mail estão sempre abertas para o seu relato a qualquer momento. O download dos episódios do nosso podcast é grátis e você pode compartilhar com seus amigos e ouvir a qualquer momento todos os nossos episódios. Essa é a sua experiência paranormal número 18 e este é o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? Fora do ar, recebemos mensagens de um de nossos ouvintes que entrou em contato com a nossa equipe. Sérgio Galvão, de 58 anos, que mora em Belém do Pará e é assistente administrativo em uma escola municipal. Ele contou sobre uma explosão que aconteceu há alguns anos na fábrica em que ele trabalhava. Obviamente, essa explosão resultou em morte. E o que acontece na sequência dos fatos é totalmente assustador. Portanto, a partir de agora, nós iremos conversar por telefone com o nosso ouvinte Sérgio Galvão. Olá, Sérgio. Esse é o Assombração e a partir de agora você está no ar. Mas antes de tudo, explica para mim com mais detalhes onde e como essa explosão aconteceu. Levi, boa tarde, moleque. 1995. Cidade de Xinguara, sul do Pará. Certo. Em 95. Eu morava, nessa época, na Estrada do Outeiro, aqui em Belém. Tá? Eu era casado, eu só tinha um filho ainda. E estava desempregado, estava totalmente desempregado, atrás de emprego, difícil pra caramba. E o meu irmão, ele era gerente de uma empresa que trabalhava com laticínios, que é leite silpas, essas coisas, fazia leite em pó, leite. E essa empresa estava aqui, quase minha vizinha aqui em Belém. E o meu irmão trabalhava nessa filial da Silpa, na distribuidora da Silpa, lá em Xinguara, que era laticínios que pegavam dos fazendeiros os leites e recolhia tudo. E deixa eu dizer, para trabalhar com leite, conservação do leite, o tratamento deles lá em Xinguara, tinha uma máquina lá que funcionava com gás amônia. Então a amônia que serve para congelar, para manter a temperatura. E esse gás amônia, ele era abastecido por um compressor. Tinha um compressor que ele não tinha um dispositivo, esse compressor, compressor grande, viu? Ele não tinha aquele dispositivo de desligar automaticamente, tá? Só para te entender o contexto, como é que estava na época. Certo. Aí o meu irmão,
lá de Xinguara ligou para mim aqui em Belém se eu estava trabalhando, se eu estava desempregado ou não. E eu disse que eu estava desempregado e que naquele momento eu queria estar muito atrás de emprego. Eu tinha minha família para sustentar, mulher e filho, né? Hoje eu tenho 2 filhos, mas naquela época eu só estava com o mais velho, que era o Átila. Aí eu aceitei. Como eu morava perto da Silpa aqui, que era da filial de lá, que tinha filial lá, eu fui de carreta. Peguei uma carona de carreta da própria Silpa e fui para lá. Dá mais ou menos a distância daqui para lá, uns quase 800 quilômetros. É longe, cara. E na época tinha muito trecho da estrada que era a estrada de chão mesmo. Muita poeira, muita coisa. É tipo uma cidade, ou tu andava de moto, de bicicleta, ou de carro, ou tu tinha que ter carro. E eu não tinha como andar como nada disso, porque eu sou deficiente físico desde neném. Na época eu usava moletas, tá? E a carreta que me deu carona daqui de Belém para Xinguara me deixou na porta da casa do meu irmão. O nome do meu irmão era Jordão. Jordão. Eu sou Sérgio Galvão e ele é o Jordão Galvão. Lá na casa dele era ele, a esposa, Fátima Galvão, e a filha, Deise Galvão. A filha tinha 10 anos de idade nessa época. Bom, e até então seguia tudo bem, né? Poxa, maior alegria, me trataram bem pra caramba. Eu ia passar um mês de estágio para visitar. Aí ele me levava para a empresa, para me mostrar lá, eu ia ser quase um caseiro lá, porque dentro da fábrica lá, da empresa, tinha uma residência para quem ia ficar responsável por lá, para tomar conta quase como um vigia, né? Caseiro. Um belo dia, um final de semana, cara. Um sábado, meio-dia, era distante, cara, a casa dele para Silpa. Só tinha opção de ir de carro. E o Jordão tinha um caminhãozinho lá, que era da empresa, lá que ficava na casa dele. Entendi. Chegou meio-dia, logo depois do almoço, não meio-dia não, quase uma hora, a gente tinha acabado de almoçar. Chegou um funcionário de lá, correndo desesperado na bicicleta. Mas por quê? Que tinha explodido o cilindro de amônia. O cilindro de amônia, ele devia ter mais ou menos assim uns 2,5 metros. E que o irmão, abre parênteses aí, vou falar o que é o irmão. O irmão era um funcionário do Jordão de confiança, que ele abraçou o irmão como se fosse quase da família, porque ele às vezes ficava lá na empresa e ficava lá na casa do Jordão fazendo aqueles serviços de jardinagem, de capinar, cuidar da casa dos cachorros do Jordão. É uma pessoa de confiança. Mas qual que era o nome dele de fato? Porque irmão não é nome e ele provavelmente não era parente de ninguém, não é isso? Eu não sei exatamente, a gente não sabia exatamente, eu pelo menos não sabia exatamente o nome dele, mas aí ele era conhecido como irmão. Entendi. E aí então chegou outro funcionário correndo de bicicleta, desesperado, falando que teve a explosão do tanque, do cilindro de amônia. E como foi depois disso? O funcionário chegou na hora do almoço, depois do almoço lá com a gente, dizendo que tinha explodido o cilindro de amônia e que o irmão estava ainda está lá dentro do galpão. Nossa. Como assim explodiu? A gente não sabe porque. Deixa eu te dizer uma coisa, Levi. Diga. O amoníaco, que é aquele negócio que tu tenta respirar e não consegue, o amoníaco. O amoníaco é uma substância da amônia. Certo. Tá? Certo. Então, perto de 1 quilômetro tu já sente aquele negócio ruim da amônia quando explode, entendeu? Mas aí então vocês foram correndo para tentar socorrer ele? Como é que foi? Aí eu vi a correria do Jordão, saiu correndo para lá. Aí tava o Jordão, eu e mais um irmão lá, que tava visitando também ele. Sei que nós subimos no caminhão, ele rasgou para lá, cara, chegou cerca de 100 metros, porque a gente enxerga, né, que era meio descampado, parece uma fazenda. A gente não tava conseguindo respirar direito. E o Jordão, bicho, olha a situação como é que aconteceu. Imagina um galpão com uma entrada só para o caminhão, só uma entrada.
e não tem nada de janela, nada, tudo fechado. E o compressor e o tubo de amônia ficava do outro lado, bicho, na outra parede. E com toda aquela situação ninguém conseguia entrar. Aí o Jordão saiu correndo, foi dar lá, ele e o meu outro irmão já desceu correndo lá para trás e foram quebrar, né? Quebrar com machado para ver se puxava o irmão de lá. O meu irmão Jordão, ele meteu o corpo para puxar o irmão pelo chão, quase ele fica lá e o outro irmão teve que puxar os dois para fora. Mas aí vocês conseguiram fazer alguma coisa para tentar salvar ele e como é que foi? Pegaram no caminhão e o Xinguara era tão pequeno assim que não tinha um hospital especializado para esse tipo de coisa. Aí botaram para cima do caminhão o irmão e foram fazendo massagem para fazer ele voltar, né? Que a gente imagina, né? A gente não conhecia nada de saúde. E fazendo massagem para ver se ele voltava. E o caminhão rasgou para outra cidade. Qual cidade? Um lugar chamado Redenção. Saiu de Xinguara e foi para Redenção. Tudo isso é parável. Certo. Aí entrou só o meu irmão, o Jordão, né? No caso, o gerente. E o doente. Aí ficou eu e outro irmão aqui embaixo, do lado de fora, esperando. Bom, pelo que você contou e como a gente imagina a história, provavelmente o irmão não tenha aguentado isso tudo, né? O irmão morreu. Aí nós soubemos depois da história que foi assim. Depois do almoço, lá na fábrica de laticínios não ficava ninguém, só o irmão. Só a título de curiosidade, quantos anos mais ou menos ele tinha? O irmão devia ter assim a faixa etária dele, uns 20 anos. Estou calculando para cima ainda, né? Que ele era jovem mesmo. Porque assim, o compressor ficava funcionando, acho que umas 2 horas. Quando ele olhasse para o relógio que estava cheio, ele tinha que desligar. O que ele fez? Ele pegou a marmita dele, ligou o compressor, sentou do lado, almoçou e bateu o sono, né? Bateu o sono, imagina um lugar silêncio grande. Ele acabou de almoçar e ele dormiu. E acabou que encheu demais o tubo de amônia. Cara, saiu igual um torpedo. Ele furou o telhado do galpão e caiu assim uns 200 metros, mas não um lugar povoado, né? Não tinha perigo em nada. E caiu perto de um igarapé que tinha lá. Pra te ver a distância e o estrondo que deu, mano. Bom, um acidente realmente muito forte, né? A ponto de ter ocasionado a morte dele. Esse contexto todo a gente já conseguiu entender, já ficou claro pra gente, conforme você vai contando esses seus relatos, explicando detalhe por detalhe de como tudo aconteceu em relação ao acidente e à morte do irmão. Mas e quanto aos fatos sobrenaturais? O que foi que aconteceu que fez com que você ficasse realmente assustado a ponto de vir contar a história aqui no Assombração? Nós vamos entrar para um rápido intervalo agora e voltamos em alguns minutos com a continuação da história e as decorrências paranormais desse caso que aconteceu lá no Pará, na região norte do Brasil. Aqui é Levi Palomo e você está na sintonia do Assombração. 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 Notícias. Um espírito surge segurando uma garotinha por trás em uma foto. A foto é de uma criança que tinha sérios problemas de saúde e teve várias passagens pelo hospital. A família da garotinha acredita que a imagem que aparece atrás da menina, que parece abraçá-la, é o seu anjo da guarda. Assombração. Para você que não tem espaço suficiente no seu celular para baixar os aplicativos de podcast e ouvir o Assombração, saiba que nós temos um canal no YouTube com todos os nossos episódios disponíveis para você ouvir quando e onde quiser. E esporadicamente, com conteúdos exclusivos somente no canal do Assombração no YouTube. Então, é só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular e pesquisar por Assombração com Levi Palomo e se inscrever no canal. E não se esqueça de avisar aos seus amigos. O Assombração tem novos episódios a cada 15 dias, às sextas. Assombração Notícias.
Espírito de aviador surge em foto de equipe. A foto foi tirada na última missão de um grupo de aviadores. Na foto, aparece uma face que foi identificada imediatamente como o aviador que morreu dias antes quando passou debaixo da hélice de um avião em marcha. As imagens do espírito segurando a garotinha e do aviador estão disponíveis neste momento para você ver nas nossas redes sociais ou no site do Assombração. Assombração. Estamos de volta na sintonia do Assombração. Aqui é Levi Palomo e nós seguimos a nossa entrevista com o ouvinte Sérgio Galvão, que entrou em contato com a nossa equipe do Assombração para contar as suas experiências paranormais. E a experiência que ele conta é sobre um acidente que houve em um tanque de amônia e que resultou na morte de um dos funcionários da empresa que era responsável por tudo isso. E as decorrências paranormais ele conta agora. Sérgio ainda continua na linha e vai contar pra gente a partir de agora, então, quais foram as decorrências paranormais em torno dessa história da explosão do tanque de amônia. Sérgio, depois que tudo aquilo aconteceu, houve o acidente, a explosão, vocês tentaram socorrer, levaram ele para o hospital e o irmão acabou morrendo. Depois disso, qual foi a decorrência dos fatos, dos acontecimentos, com você e toda essa história? Aí eu fui embora para casa. Dei um prazo assim de 15 dias mais ou menos para me voltar, 20, quase um mês. Aí eu falei para a mulher que eu ia voltar lá pro Jordão para ver como é que ficou toda a situação, que eu ia assumir o lugar de caseiro lá do irmão. E, Levi, eu fico imaginando se já fosse comigo, né? Se eu já tivesse lá de caseiro com mulher e uma criança de 8 anos, 9 anos, né? Graças a Deus que isso não aconteceu. E o meu irmão Jordão, o gerente lá, ele foi me esperar lá na rodoviária com o caminhãozinho dele lá. Aí nós fomos conversando no caminhão da rodoviária até a casa dele. E aí eu perguntei, no meio da conversa, e aí, Jordão, como é que ficou a situação lá do irmão, essas coisas? Sérgio, que é o meu nome, né? Eu vou te dizer uma coisa. O irmão ainda tá lá em casa. Como assim? Ele vivia lá na casa do Jordão, realmente. Porque o Jordão tinha assim, ele tinha um fila, um outro cachorro grande que eu não sei a marca lá, deixa eu tentar me lembrar a marca do cachorro. Eu sei, tinha dois, não, eu acho que era 2 filas, não era um casal. E um poodle, que era da filha dele, um poodlezinho. Eu digo, por que, Jordão, tu acha isso? Pô, tá acontecendo um bocado de coisa assim, gostava de tirar esse sarro comigo. Aí ele, tá de sacanagem, Jordão, para de frescura. Tô te falando sério, é sério, cara. Aí eu não liguei. Quando o caminhão encostou na frente da casa, lá de casa, foi a primeira coisa que eu notei, foi a diferença de tratamento da minha nora, mulher do Jordão, que é Fátima, e da Daisy, que é a filhinha deles. As duas chegaram e me abraçaram de forma assim, meio... Não que elas sempre me abraçaram, mas dessa vez eu senti alguma coisa, uma espécie de alívio ou medo por parte delas, né? Eu achei muito estranho. Então a casa assim é o seguinte, o terreno de frente da casa lá era 20 metros, né? E a casa tinha espaço para andar pelos 2 lados da casa, direita e esquerda. E ela era toda varandada, ao redor todinho. 7 da noite, mas 7, 8 horas da noite, já era sagrado o Jordão, a mulher dele, ficarem no pátio, na varanda, para a banda do quintal. E lá eles comendo churrasco e bebendo cerveja. E nesse dia eu fiquei. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Na parte de trás dessa varanda, tinha um portão para trás com uma calçada que dava pro fundo, no meio mesmo, uns 10 metros pro fundo, né? E no final dessa calçada, tipo uma rampa desde a porta da cozinha até lá, larga também, tinha uma espécie de casa de cachorro, mas funcionava como depósito. Para te ter ideia, essa casa, ela devia ter assim uns 5 a 6 metros de largura, ou uns 5 metros, não, uns 4 metros de fundo. Casa de madeira, toda ela de madeira, tá?
E no meio, antes de chegar nesse depósitozinho, nesse depósito Casa de Cachorro, tinha um poço não artesiano, daquele furado. E dentro desse poço tinha uma bomba d'água, que é uma bomba daquelas bomba sapo, que é aquela que a gente amarra na corda e bota lá no meio no fundo do poço e a água puxa. É bomba sapo que chama. E para ligar essa bomba sapo, ela ficava nessa casa de cachorro. E não era um interruptor, era uma espécie de alavanca, tipo empurrando para cima com um pouquinho de força. Tu ligava e para te desligar, quando tu via que estava já demais a caixa d'água, tu tinha que puxar de volta. No primeiro dia que eu cheguei lá, que a gente foi lá pro pátio lá atrás, ficamos tomando cerveja e conversando sem som, sem nada. Aí tava todo mundo no pátio, de repente a bomba ligou. Aí o Jordan, a Fátima e a Deise, coitadinha, já olhava com cara de medo. Aí eu olhei para trás, né, que eu tava de costa para a casa do cachorro, e a Deise do meu lado, eu abraçando minha sobrinha. Eu falei, porra, cara, é automática a bomba? É bomba sapo, como é que pode ser automática? Aí o Jordan é o irmão. Eu disse, o quê? É o irmão. Eu disse, porra, isso aí quer saber? É sério, cara, isso que eu vou te contar. É fato e real. Eu levantei, a gente tá tudo junto ali. Caminhei nessa rampa de quase 10 metros. Fui até lá na casa do cachorro e baixei, desliguei a bomba. E eu vou te dizer uma coisa, é aquelas que tu puxa que dá a mão toda para baixo. E era pesado. Desliguei a bomba. Quando eu vou voltando, que eu chego, antes de eu chegar no meio, cara, essa bomba ligou. Essa bomba ligou, meu irmão. Aí eu não fiquei com medo de imediato, né? Aí eu fiquei só assim, imaginando como pode isso acontecer, cara. Passou assim uns 5 minutos que a gente tá conversando, que tá lá curtindo lá o nosso lazer sem música, só conversando mesmo em cerveja. E o meu irmão fazendo churrasco. Mas todos eles, tanto a mulher dele como o Jordan e a Neném, era uma cara assim, impressionante. De repente, cara, tu sabe quando tu tá dentro de uma casa de madeira que tu pega assim um pedaço de pau, uma perna manca e começa a bater na parede? De repente começamos a ouvir, todos nós, porque não era só uma pessoa, todo mundo estava vendo, em grupo, aquilo batendo na parede, cara. Bah, 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 e os cachorros latindo, bah, 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 e os cachorros latindo. Aí eu fiquei agoniado, Isso foi um dos fatos. E aí eu já fiquei toda vez que eles falavam que era o irmão que estava lá, eu não ligava muito para isso, mas a partir dali eu já fiquei meio que pensativo demais. Aí deu mais tarde, eu disse que eu ia tomar banho, né? Aí eu fui embora pro banheiro. Cara, quando eu entro no banheiro, a porta do banheiro fecha muita força. E eu até pedi desculpa. Desculpa aí, foi mal. Mas não fui eu, cara. Não foi eu. E tomando banho e tipo as coisas caindo e eu invocado com aquilo. Eu era cético. Não acreditava nada disso. Tá, aí eu voltei pra lá. Aí todo mundo foi dormir, né? Dormir em aspas, foi todo mundo tentar dormir. Quando eu fui deitar, tu sabe como tu fica ouvindo vozes, assim, um bocado de gente falando, assim, tipo um clima muito pesado, né? Extremamente pesado. Aí tu não consegue dormir. Um ambiente ficou muito ruim ali. Pela madrugada, a mulher do Jordão sai na sala e dá um grito daqueles apavorantes, bicho. Muito medo. Aí deu um grito daqui, todo mundo acordou, chegou pra ela. Ela chorando, passando mal na sala, que ela tinha visto o irmão em pé lá. Aí, cara, ninguém dormia mais. E tudo acontecia, passava-se uma semana inteira sem ninguém conseguir dormir, ninguém queria ficar só em lugar nenhum. Para onde uma pessoa ia, todo mundo ia. E os cachorros latindo pro nada. Olha,
É difícil dizer porque muitas coisas podem responder a isso. Pode ser o sobrenatural, como pode não ser o sobrenatural. Você havia falado que a casa era de madeira e acontece de às vezes o chão trepidar sem ser terremoto. É normal passar um carro, um caminhão, alguma coisa próxima e chegar a trepidar e talvez poderia corresponder às coisas que caíram enquanto você tomava banho no banheiro. E outros casos que acontecem também são os famosos surtos coletivos. Então, no caso, essa mulher se assustou, todo mundo obviamente ficou com medo também e poderia ser algo desse tipo. Você saberia me dizer se, além dessas pessoas que estavam nessa casa, outras pessoas também presenciaram isso e tiveram noção de que algo realmente sobrenatural estava acontecendo além de vocês mesmos? Uma semana depois de tudo isso, né, o Jordão tinha uns amigos lá, que era o Coronel Batista, não sei o que mais, tinha uns amigos lá, ele, uns soldados, um pessoal que era tudo de casa, a esposa dele, e nós fomos todos jogar dominó na varanda da frente agora. Na varanda da frente. O que aconteceu? Como era muita gente, já era mais difícil de acontecer na minha cabeça, na minha percepção, né? O que aconteceu? De repente a gente tá jogando, aquelas pauladas lá na casa do cachorro lá para trás, pá, pá, pá. E os 3 cachorros perto da gente, todos 3 juntos, chorando, choro de cachorro, 3 cachorros juntos, chorando. Aí as visitas já estavam encucadas com aquilo, porque ele percebeu que os anfitriões, que era a gente lá, todo mundo ficou mudo. A Daisy, minha sobrinha, já começou a chorar. Aí o coronel perguntou o que estava acontecendo, né? Aí o Jordão explicou tudo em detalhes. Como o amigo do Jordão, ele era espírita, né? Aí ele chamou todo mundo, perguntou como é que a gente estava, que a gente não estava conseguindo nem dormir, nem fazer nada, que a gente estava ficando, já era doente com tudo aquilo acontecendo naquela casa, cara. Ele aconselhou a gente ir para uma mulher lá dela desconhecida, lá tipo espírita, né? E essa mulher falou que é como se o irmão, uma pessoa querida, a explicação dela, né? É como se o irmão não soubesse que estava morto e não estava entendendo porque ninguém não estava dando atenção para ele. Ele estava tentando chamar a atenção. Que situação mais absurda. Por esses dias eu tenho pensado muito nessas coisas, ô Sérgio. E tem até uma brincadeira que rola no Facebook, que eu já vi algumas vezes alguns vídeos por aí, que eles pegam uma criança, colocam um pano e quando tira aquele pano de cima daquela criança, falam que a criança tá invisível e ninguém vê aquela criança. Claro que é uma grande brincadeira, né? E aí a criança entra em desespero porque ninguém consegue ver ela, todo mundo se afasta e finge que ninguém tá vendo aquela criança. Isso me remeteu a esses vídeos que eu já vi no Facebook e em alguns sites da internet também. E a gente pensando mais além dentro do âmbito paranormal, dá pra imaginar como é que seria. Porque se a gente tem uma grande certeza nessa nossa vida que da morte ninguém escapa. A gente pode um dia ficar rico, um dia ficar pobre, um dia mudar de vida de certa forma, mas enfim, da morte ninguém escapa. E isso abre uma aba pra gente realmente pensar. E quando for com a gente? Quando chegar o nosso dia? Será que vai ser assim? Será que não vai? Como será que vai ser? Fica esse questionamento dentro da nossa cabeça e o desespero que poderia acontecer se isso acontecesse comigo, com você, com quem está ouvindo o nosso podcast nesse momento. Mas já que ele não tinha essa verdadeira noção de que ele realmente estava morto, vocês teriam que tomar alguma atitude para tentar reverter isso e pelo menos viver bem dentro daquela casa, porque a casa era de vocês. Vocês fizeram alguma coisa para tentar afastar o espírito dele ou fazer com que o espírito dele descansasse de certa forma? Como que foi? E ele disse assim: Jordão, vocês têm que se mudar daqui o mais rápido possível. O amigo dele, né? O meu irmão Jordão. Vocês têm que se mudar daqui o mais rápido possível, vocês não vão conseguir nada. Eu sei que o Jordão no outro dia conseguiu alugar uma casa
E nesse mesmo dia, gente, nesse mesmo dia, nós fizemos uma mudança no meio da noite, que ninguém queria ficar mais lá. Foi uma situação que quando nós chegamos na casa nova dele lá, todo mundo se olhava, nem com tanta coisa para fazer, negócio da mudança, e ninguém conseguia se concentrar em nada, cara. E que bom que conseguiram pelo menos fazer uma mudança, né? Tiveram para onde ir, tiveram condições de fazer uma mudança, porque nem todo mundo tem condições de fazer uma mudança assim da noite pro dia tão rápido, né? E as coisas pararam de acontecer finalmente ou seguiram eles? Eu vim embora, né? Eu vi que não tinha condição de eu ficar lá. E 3 dias depois o Jordão liga para mim, lá de Xinguara, aqui para Belém, avisando que os 3 cachorros tinham morrido, cara, do nada. Então, da minha parte da história, eu não voltei mais lá e era isso que eu tinha entendido. Mas eu presenciei realmente. Só não vimos fisicamente o que tinha acontecido, mas que tinha alguma coisa ali muito ruim, tínhamos. Depois de todo aquele evento, não demorou 2 meses, ele já saiu da empresa, já está trabalha com outra coisa lá em Santarém. Certo. Agora, Sérgio, o que foi que chamou mais a sua atenção em todos esses acontecimentos, em todos esses fatos, essas histórias que ocorreram com você e com o seu pessoal? O que me chamou muito a atenção, Levi, foi que depois de tudo aquilo que aconteceu lá, do irmão estar batendo lá e ligando o poço, o Jordão colocou uma vela em cima do poço, na laje do poço lá, que eu nunca tinha visto isso acontecer, uma vela ser consumida por completo, tipo assim, não ficou aquele resto derramado. Eu nunca tinha visto isso. Ficou só aquela rodinha lá. Mas não é rodinha de vela não, aquela rodinha de queimado. Eu nunca vi uma vela ser consumida por completo. A vela representa a alma das pessoas, dos seres humanos. E obviamente a luz dessa vela, a representação de uma luz, seria algo que a alma dele precisaria, uma coisa que a alma dele buscava. Afinal de contas, nem ele mesmo acreditava, nem ele mesmo aceitava a própria morte. Esse foi o nosso ouvinte Sérgio Galvão, de 58 anos, que mora em Belém do Pará, e eu quero muito agradecer a sua entrevista, os seus relatos aqui pra gente do Assombração. Sérgio, muito obrigado. E assim como ele, o nosso ouvinte Sérgio Galvão, que entrou em contato com a nossa equipe, você que me ouve agora nesse momento também pode entrar em contato e contar o seu relato, as suas histórias paranormais, porque nós estamos prontos para te ouvir a qualquer momento. Nós vamos encerrando agora o nosso programa, o nosso episódio 18 do Assombração, ouvindo Junen com The Void, que já está tocando de fundo e que você continua ouvindo agora aqui na sintonia do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração. Just